ressalta-nos acerca deste texto, escrito pelo profeta maior Isaías, que seria um relato de amor, seria um relato de cuidado, seria um relato de zelo de Deus a um povo, a uma nação escolhida então por Deus. Ora, perceba que Deus faz então uma aliança à pessoa de Jacó, isso estando ele num val de Jaboque. Deus estende essa aliança a José. José este, o menino, que há quem diga era odiado pelos seus irmãos. O menino esse, que então, escravo em terras de Faraó, agora torna-se governador, cargo esse que não existia no Egito, e que após a pessoa de José nunca mais houve. Deus criou um cargo apenas para colocar o seu servo, a pessoa de José, e este cargo nunca mais houve. Ora, perceba que da descendência de José, da descendência de seus irmãos, nasceu-se então um povo este que Deus tinha um certo zelo, povo este que era multiplicado, que crescia-se sobre a face da terra. E enquanto este povo, a pessoa de José e de seus irmãos ainda vivenciava, esse povo era tratado com um certo respeito. Mas relata-nos o texto, estando no livro de Êxodo, do capítulo 2 ou do capítulo 1, começando o contexto da história, de que com o falecimento de José, da sua descendência e de seus irmãos, um novo faraó que acaba ocupando o espaço não conhecia José, não tinha nenhuma ligação com a pessoa de José, e passaram agora, dentro de Faraó, que seja ele Pitom ou que seja Ramassés, começou agora a escravizar esse povo, que numa visão meio que política, meio que econômica, passou agora a escravizar um povo que estava crescendo demais, que já entendia que esse povo tinha algo diferente, tinha uma essência diferente. Mas, para evitar que esse povo dominasse o mundo, ou que afetasse de alguma forma a economia do Egito, Faraó então decide escravizar. Ora, por volta de 430 anos, passaram-se o povo cozendo tijolos para o Egito, contribuindo para a economia do Egito como escravos. Passaram então agora a ter que trabalhar, o serviço era braçal, e quando teria então o povo, de alguma forma de se rebelar contra isso, aumentava-se a arbitrariedade de Faraó. Mas teve um momento, o povo decide então cumprir aquilo que ressalta no livro de 2 Crônicas 7:14. Ora, cumprindo-se então essa promessa, se esse povo decidisse de alguma forma buscar ao Senhor, se decidisse de alguma forma orar, buscar ao Senhor, se humilhar, buscar a face do Senhor de uma forma contínua, então o Senhor de alguma forma ouviria do céu, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra, voltaria a si com toda a providência, haveria então o próprio zelo de Deus, o amor de Deus. O povo decide então de alguma forma clamar ao Senhor, e todos nós conhecemos o decurso da história. É eleito então um libertador, a pessoa de Moisés, e você já conhece isso de cor salteado. Mas perceba que enquanto o povo estava debaixo da potente mão de Deus, havia providência, havia fala de Deus. Mas o povo por algum momento decide andar com as próprias pernas, decide, parece que virar as costas para as promessas, tapar os ouvidos para a voz de Deus. E aí eu encontro Moisés sendo direcionado por Deus ao escrever o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 29, e aqui eu tenho uma certa indagação. Deus está dizendo: quem me dera, oxalá, se o meu povo decidisse de alguma forma me temer ou guardar os meus mandamentos, se houvesse temor pela minha pessoa, o temor no sentido de andar no propósito dos meus caminhos, no propósito de que eu tinha designado, e se eles decidissem também atentar a minha voz, ouvir o que eu tenho a vos dizer. E esta promessa ela é seguida em Deuteronômio no capítulo 28, no versículo 1. Ora, se atentamente ouvirdes a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, então eu farei de você uma pessoa bendita, eu farei de você uma pessoa abençoada. Mas teria que cumprir um protocolo, atentamente ouvir a voz de Deus
e cumprir os seus mandamentos. Mas nem sempre esse povo caminhou olhando para a promessa, mas nem sempre esse povo estava de olho naquilo que Deus tinha a os direcionar. E quando nós olhamos no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo de número 1, nós vamos encontrar uma expressão interessante: e fizeram os filhos de Israel outra vez o que parecia mal aos olhos de Deus. E se você pegar e ler todo o livro de Juízes, essa expressão, outra vez, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos de Deus, vai se repetir por 8 vezes. O povo parece que não estava mais lembrando da promessa, estava se dando ao casamento com mulheres estrangeiras, estava se entregando à prática da idolatria, parece que esqueceu da vontade de Deus.